A paz do Senhor, meus irmãos, ouvinte desse vídeo, ao qual vão assistir esse vídeo. Que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima assistência desse vídeo. Aqui é o presbítero João Moretti, sou membro, ministro da Assembleia de Deus aqui de Joinville, mais precisamente setor 22, bairro Jardim Liriu. Eu venho através desse vídeo aqui só dar um panorama, vamos dizer assim, uma pequena reflexão em cima da primeira aula do próximo domingo que nós vamos estar passando, Nós vamos fazer uma pequena pré-aula, um resumo, dessa primeira lição, e a qual também a gente ama missões, e missões também está no coração de Deus. Então nós vamos passar por esta primeira aula só para fazer um breve relato, dessa primeira lição desse quarto trimestre, a qual é a primeira aula, primeira lição. Vai ser de muito bom proveito essas lições, desse trimestre, muito bom, fala muito sobre missões, a igreja perseguida e tudo mais, A primeira lição, o primeiro tema, o primeiro título é a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, Nós estamos aqui, nós vamos passar já rapidamente para o texto áureo, que nos diz assim o texto áureo: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16 e verso 15. Nós vemos aqui, irmãos, que nesse Marcos 16 e 15, essas palavras de Jesus, ela deixa bem claro, que o evangelho que deve ser pregado, e não nossas ideias, pensamentos humanistas, não religiões mundanas e nem filosofias, Nós devemos pregar o evangelho. Então o evangelho de Jesus Cristo é a notícia que o mundo, precisa desesperadamente ouvir, Estamos nos fins dos tempos. Então, como nunca, hoje como nunca nós temos que estar evangelizando, falando do evangelho de Jesus Cristo, Então, queremos passar alguma coisa através dessa lição, e não falar de nós mesmos, falar algo que não seja de nós, E não vamos também, irmãos, fazer alguma exegese, dos textos da palavra de Deus ou até mesmo do evangelho de Cristo. Vamos sempre, não vamos colocar, vamos dizer assim, palavras no evangelho. Não, vamos falar o que é do evangelho e extrair o que é dele, de dentro para fora, vamos dizer assim, em outras palavras, tirar do evangelho, e não impor palavras do evangelho. Então nós vamos falar aquilo que realmente é. O evangelho é simples, irmãos, é simples. Jesus, ele, enquanto esteve os 3 anos de ministério dele, pouco tempo, mas ele fez muita coisa, fez uma revolução, extraordinária no mundo na época em que Jesus vivia, estava encarnado aqui na Terra. Pois bem, nós temos aqui o pregador e teólogo inglês, o John Carlos Riley. Ele disse com essas palavras, irmãos: o Senhor Jesus queria que entendêssemos que a humanidade inteira precisa do Evangelho. Em todos os cantos da terra, o ser humano é o mesmo pecaminoso, corrupto e separado de Deus, não é verdade? Então, por isso que temos que levar o Evangelho. Somos testemunha viva, vamos dizer assim, de Cristo, através do Evangelho de Cristo, que nós estamos servindo ao Senhor, Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que transmitir esse Evangelho. Amém, irmãos? Nós vemos aqui o primeiro tópico, já vamos partir, para o primeiro tópico da nossa lição, a grande comissão, é o primeiro tópico. E o primeiro subtópico é o que é a grande comissão, A grande comissão é um termo que se refere à instrução, ou, dizendo melhor, a ordem, dada por Jesus Cristo aos seus discípulos após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, aos céus,
conforme registrado em Mateus, né, Marcos e Lucas, né, principalmente Mateus, ali em 28, né, do capítulo 18 ao 20 mais precisamente, né. Então essa seria a grande comissão. A grande comissão é um chamado, né, para todos os cristãos, né, para que levem o evangelho a todas as pessoas. É um chamado para que as palavras de Deus seja compartilhada com o mundo, né. Então a grande comissão é uma missão que continua até hoje, irmãos. Nós estamos fazendo parte dessa grande comissão hoje ainda nos nossos dias, né? A grande comissão é uma missão que continua, então até hoje é uma missão que todos os cristãos eles podem e devem participar dessa grande comissão. Nós temos que fazer parte desta grande comissão, né? Não é só os 70 da época, né? Aqueles irmãos, aqueles discípulos que estavam lá, né? Mas nós também fizemos parte, né? Porque ele mesmo disse, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Então, para nós pregar o evangelho, nós temos que estar fazendo parte da comissão de Jesus Cristo, com certeza, né? Mais indiretamente falando, né? Mas temos participando desta comissão. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui, como observamos, a teóloga, né? E missionária também batista, né? A Miriam Lustosa de Oliveira, ela disse assim: como a igreja cristã passou de 12 discípulos para um exército, né, depois para uma nação, depois para um império e por fim uma influência cultural na civilização ocidental. Então é isso aí, irmãos, é o que nós estamos falando, né? A grande comissão do Senhor, ela se expandiu e até hoje ainda se expande, graças a Deus, né? Que se expande ainda, né? Então isso aconteceu através da grande comissão. Os primeiros cristãos eles pregavam o evangelho, aqueles que ouviram o evangelho dos primeiros cristãos, né, eles pregaram a todos. E isso aconteceu por anos, décadas, séculos e até chegar aos nossos dias, né? Então você ouviu o evangelho porque alguém pregou para você, não é verdade? Ah, lógico, com certeza. Alguns, né, nasceram em berço cristão, né, quando já nasceram no lar cristão. Então esses já foram aprendendo com seus pais que eram cristãos. Mas esses que aceitaram a Cristo, como eu sou um desses, né, que aceitei a Cristo com 18 anos de idade, né, hoje tenho 58 anos, então são 40 anos, né, praticamente, que eu aceitei a Jesus. Estou servindo ao Senhor pela misericórdia do Senhor, né, que o Senhor tem me guardado. Então vejamos, né? Então, pregou para você, né? E agora você precisa pregar o evangelho para quem, né? Para alguém que ouça, né? O evangelho através de você, né? Através de mim. Então, veja bem, basicamente é isto, né? O cumprimento da grande comissão, a instrução ou ordem dada por Jesus a todos os seus discípulos é dada a nós também. Temos que pregar esse evangelho, temos que falar do amor de Cristo. Entendeu? Amém, irmãos? Então, é isso. Partindo então já, né, para a questão, vamos meio que ser mais direto ao assunto, vamos fazer esse resumo, né, meio rápido para não ficar um vídeo muito longo. O segundo subtópico, a questão cultural. Eu estou acompanhando a lição, né, os irmãos podem acompanhar a lição aí. A questão cultural. Pois bem, pregar o evangelho, irmão, né? Os irmãos quiserem ler ali, né? Vocês podem dar uma pausa no vídeo, ler o assunto e nós só estamos fazendo um comentário em cima de cada assunto, tá bom? Como eu já li, né? A gente já está meio já ciente do que já lemos, né? Então já vamos direto fazendo o comentário. Questão cultural. Pregar o evangelho. Não me perdoa que eu estou com um pouquinho de renite, né? Dá umas coceiras no nariz. Pregar o evangelho é uma questão cultural. A resposta é sim. O evangelho de Jesus Cristo, ele é uma mensagem universal, mas a maneira como é pregado é influenciada pela cultura do contexto em que é compartilhado, né? Então, por exemplo, o evangelista que vive em uma cultura tradicional, ele pode usar uma abordagem diferente. E um evangelista que vive uma cultura urbana pode usar diferente um do outro. Então, sendo a cultura um conjunto de valores, crenças e comportamentos compartilhados por um grupo de pessoas, o evangelho é
né? Na verdade, é um convite à mudança, né? Então essa mudança pode ser difícil em culturas que são contrárias, né, aos valores cristãos. Então, por exemplo, em uma cultura que valoriza a independência, pode ser difícil para as pessoas aceitarem a ideia de que precisam de um Salvador, não é verdade? Então, no entanto, também é importante lembrar que o Evangelho é mais do que uma mensagem cultural. Temos que estar ciente disso. É uma mensagem da verdade, né, e salvação, que é válida para todas as pessoas, independentemente de sua cultura. Todos têm que vir ao conhecimento, né, da verdade. Não é verdade? Uma redundância. Conhecimento da verdade, na verdade. Então é assim, a mensagem do Evangelho ela precisa ser apresentada de uma forma que seja relevante para a cultura do público-alvo. Por exemplo, um evangelista que está pregando, né, para o público de pessoas que estão passando por dificuldades, para enfatizar a mensagem de esperança e restauração do Evangelho, né? Então, em última análise, o objetivo do evangelismo, né, é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com o mundo. Isso significa pregar o Evangelho de forma que o Evangelho seja acessível e relevante para o público-alvo, não é verdade? Porém, isso não significa mudar o Evangelho ou pregar uma mensagem diferente de que Jesus pregou. Não, nada disso, jamais. Mas sim usar de sabedoria para alcançar os perdidos. Usar de sabedoria, né? Nós temos aqui, vocês podem ver lá em 1 Coríntios 9, 18 e 23, né? Tem uma referência, vocês podem se basear nessa referência aqui, mas não vamos nos deter nisso, né? Então, temos aqui a ordem, né? A ordem de fazer discípulo em todas as nações, não é verdade? A eficácia e os objetivos da grande comissão, nós temos que entender isso. E chegando, Jesus falou dizendo: é-me dado o poder no céu e na terra. Então, a autoridade universal de Jesus é a base sobre a qual a grande comissão está fundamentada, né? Então, portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, isso os irmãos já estão bem cientes e conhecem essa passagem. As missões transcendem, né, as barreiras físicas, né, culturais e étnicas, né? Então, nós temos aqui uma palavra do teólogo Erwin Brown, né? Ele nos faz refletir a dizer assim, ó: Jesus nos pede para que saiamos para onde for necessário para levar a palavra de Deus. Somos enviados como Jesus foi enviado. Veja João 20, né, 21 a 22. Então Jesus foi enviado por Deus, ele foi enviado à terra para também transmitir, né, o plano de salvação, né, para que todos conhecessem, né, o caminho, né, que levava ao céu, que era através dele, né, tinha que passar por ele, né, a verdade e o caminho, né, verdade, aquele que não seguia ele, não passar por ele, né, não tem a vida eterna, e assim por diante. Pois bem, ensinando, irmão, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, né, até a consumação dos séculos. Amém. Né? Se estamos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, Jesus garante que está sempre conosco. Então não há o que temer. Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Né? Quando se consumar tudo, acabar tudo, Ele está. Então, se está conosco, não temos que temer. Não devemos nos temer, né? Bem, irmãos? Pois bem, irmão. Aqui Mateus 28, 18 e 20. Aqui nós temos aqui, disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, farão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Né? Ora, o Senhor, depois de ele ter falado isso, ele foi recebido ao céu e sentou-se à direita de Deus. Foi a hora da ascensão do Senhor. Né? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que o seguiram. Amém, irmãos? Eles foram e pregaram e Deus foi com eles, e o Senhor cooperando com eles, isso é, Deus, o Senhor fazendo sinais, prodígios, curas, né? Então Deus cumpriu o que disse a eles, né? Quando nós dedicamos a cumprir o ID de Jesus, o Senhor coopera conosco, confirmando a nossa pregação, com sinais extraordinários, para aqueles que andam na presença de Deus e obedecem. O impossível acontece, mas para isso é preciso obedecer a Deus, né? Ter vida de oração, meditação da palavra de Deus, dar bom testemunho, e até porque não dizer consagração da vida, né, irmão? Jejum. Então nós temos que fazer isso, temos que ter o nosso altar de oração no nosso lar, né? Não só na igreja, no nosso lar também, ter o altar de oração, orar, meditar a palavra do Senhor, né? Estar preparado. Pregar o evangelho assim, em tempo e fora de tempo, isso é, assim que o Senhor abrir as portas para a pregação do evangelho, vamos pregar. Se Deus colocar alguém na nossa frente, vamos pregar, né? Então nós temos que fazer a nossa parte e dar um bom testemunho. Isso fala muito alto. 50% do ministério do pregador, do crente, do cristão, que se diz, né? Um servo do Senhor, né? Que serve a Deus, está na dispensação do Senhor. Então, 50% da sua vida é um bom testemunho, não é verdade? É isso, né? O teólogo e escritor norte-americano, né, Jeremias Howard, né, ele explicou assim, ele falou assim: pregar ou levar o evangelho a todas as pessoas é uma responsabilidade vinculadora, né? Ou seja, nenhum cristão está livre dessa responsabilidade. Todos nós temos que levar a palavra, seja de um jeito ou de outro, vizinho, parente, pai, mãe, irmão, filho, e assim por diante. Nós temos que levar a palavra de Deus, né? O dono do Carrel Stamps, né, que é um outro teólogo, é um pastor missionário, na verdade, um pastor missionário, né, enviado ao Brasil pela Assembleia de Deus nos Estados Unidos, né, notável ensinador bíblico, né, e autor de algumas notas da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Ele explicou assim: embora os versículos 9 e 20 de Marcos 16 faltem em 2 dos manuscritos gregos mais antigos, eles constam de outros manuscritos antigos, bem como da vasta maioria de manuscritos gregos provenientes de todas as partes do mundo antigo. A partir daí, muitos doutores da Bíblia concluem que o texto atestado pela maioria dos manuscritos antigos é, sem dúvida, parte do texto original dos escritos bíblicos. Noutras palavras, nós devemos ter em Marcos 16, 9 e 20 como parte integrante da palavra de Deus. Amém, irmãos? Pois bem, irmãos, aqui nós estamos aqui falando, né? Vamos falar sobre a questão cultural. Vamos lá. Missões transculturais, né? O que seria missões transculturais, né? Aí nós vamos ver aqui, só para nós entender, primeiro conceito, segundo visão transcultural da Bíblia, né? Vamos para o segundo, nós estamos no segundo tópico, tá, irmãos? Então, o primeiro subtópico é conceito, o segundo subtópico é visão transcultural da Bíblia, né? E o terceiro é barreiras nas missões transculturais, né? Nós vamos dar uma análise aqui, meio abrangendo tudo, né? Vamos dar uma olhada, tá bom? Então vamos procurar entender 2 termos, transcultural e cultural. O que seria o transcultural? Pode ser definido como relações ou trocas entre culturas, né? Uma troca entre culturas, né? Uma a outra. Convivência que se estabelece entre culturas diferentes. Troca de informações, costumes ou conhecimentos, né, entre os povos diferentes. Então é quando uma determinada pessoa, o grupo vai até outra região ou país para ensinar algo novo, né, à população daquele determinado local. Então também há outras definições para explicar este termo, né? Então seria isso transcultural.
o que que é, vamos entender um pouco o que quer dizer cultural. Cultural é a palavra que se refere à cultura, né? Lógico, obviamente. E cultura representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, né, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo, né? É algo transmitido entre gerações, né? E tudo mais, né? Uma cidade, um país que seja, uma nação, eles têm aqueles costumes, aquela cultura. Uma tribo indígena tem sua cultura e assim por diante, não é verdade? Então quando falamos em de missão transcultural dentro de um contexto teológico e eclesiástico, estamos falando do esforço da igreja em cruzar qualquer fronteira que separe o missionário do seu público-alvo. Missões, isto é, levar a palavra de Deus e fazer o que Jesus faria, com certeza, né? Pode ser feita em bairro, na cidade vizinha, ou em outra região, estado ou país, mas também pode ser feita na escola, no trabalho, e onde a ocasião permitir, como eu já falei. Às vezes Deus coloca alguém na nossa frente para falar do amor de Jesus, como já aconteceu comigo. Botar uma pessoa, um pedinte, né, pedindo dinheiro, até eu dei, te dá uma esmolinha se tiver ali, né, na hora não tem, mas quando tem a gente dá uma esmola para a pessoa, mas já aproveita nessa hora. Eu sempre estou com um folhetinho ali, né? Às vezes quando eu estou com o carro, eu sempre tenho dentro do meu carro, né? Então às vezes é a hora da gente falar do amor de Jesus, né? É essa hora que Deus nos concede que falamos. Então temos que falar em tempo e fora de tempo. Bom, então um idioma de outra nação, ela calcula-se que existe em cerca de 7.000 idiomas, né? Só uma curiosidade aqui, né? Diferentes, 7.000 idiomas diferentes no mundo, né? Talvez mais, cerca de 3.000 não tem porções traduzidas da Sagrada Escritura. Essa é uma realidade. Então a alimentação de outras nações também pode ser um problema sério para os missionários. Imagine o missionário se deparar com aranha frita no Camboja, né? Aranha frita no Camboja. Imagina, mano, ovo fecundado, né? Olha, não é fácil, né? Nossa cultura não permite isso, né? Ou rato do mato, né? No Laos, né? Em Laos. Inseto na Tailândia, insetos, né? Na Tailândia que eles comem, né? Patê de fígado de pato na França. Isso ainda não é tão ruim, eu acho, né, irmão? Pato, né? Um animal que e bem comestível, né? Até mesmo aqui no Brasil. Linguiça de sangue na Espanha, né? Isso aí, né? Ou cérebro de macaco na Indonésia. Então é difícil, são questões difíceis, né? As questões financeiras também podem ser uma grande dificuldade para os missionários, né? Que estão distantes da sua terra natal. Então sabemos que o Deus que envia é o mesmo que garante o sustento do missionário no campo, né? Mas esse entendimento não pode tirar a nossa responsabilidade como igreja, entendendo? Guerras em outras nações também pode ser um desafio terrível para os missionários, né? Em outros países. Países como a Síria, Iêmen, né, República Democrática do Congo, Afeganistão, né, Myanmar e outros, irmãos, que estão em constante guerras políticas, né, sempre, né. Há também os países onde os cristãos, né, são perseguidos e mortos, né, simplesmente por ser cristãos, né. Em países como Coreia do Norte, Nigéria, Afeganistão, Somália, Índia e outros, irmãos. Tem muitos outros. Você pode ser morto simplesmente por dizer que crê no Deus da Bíblia, por dizer que é cristão. Você pode ser morto a qualquer momento, né? Então, estas são apenas algumas das muitas dificuldades enfrentadas por missionário cristão ao redor do mundo, né? São algumas, né? Não é verdade? Então, passando aqui para só estou dando uma geral, né, no tópico, né, como eu já falei para os irmãos. Então agora eu já estou indo diretamente para o terceiro tópico, para não ficar muito longo esse vídeo, a visão global do Evangelho do mundo. Primeiro subtópico, evangelização e discipulado, né? É o que está aqui na nossa lição, né? Então vamos aqui o primeiro subtópico. Evangelização, ele é o processo de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com pessoas que não o conhecem. Com certeza, obviamente, né? É o ato de apresentar a mensagem da salvação, convidar, né, as pessoas que se arrependem, né, dos seus pecados e aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é evangelização. É muito fácil evangelizar. A evangelização tem como objetivo levar as pessoas a Cristo, né? A evangelização é geralmente um processo de curto prazo, né?
muito curto. Então, já o discipulado já diferencia um pouco, é o processo de ajudar o novo convertido a crescer em sua fé, é mais difícil um pouco, né? Tu transmitir a palavra de Deus para eles conhecerem Jesus e crer em Jesus é mais fácil. Agora tu nutrir, né? Tu, entendeu? Você pegar e nutrir, plantar a flor já é mais fácil. Agora você regar ela e nutrir ela e alimentar ela já é um pouco mais difícil. É um processo mais demorado. Então é o processo de ajudar o novo convertido a crescer em sua fé e relacionamento com Jesus Cristo, né? É o ato de acompanhar um discípulo, ensiná-lo a viver uma vida cristã e ajudá-lo a alcançar outros com o Evangelho, né? Então fazer do discipulado, que está sendo discipulado, a ele fazer mais discípulos e assim por diante. Então o discipulado não tem como objetivo ajudar os cristãos a crescer em sua fé, né? O discipulado é um processo a longo prazo. Esse já é a longo prazo. Já se distancia um pouquinho mais o determinado tempo. Ao combinar evangelização e discipulado, os cristãos podem alcançar mais pessoas com o Evangelho e ajudá-la a crescer em sua fé, com certeza, né? Então nós temos aqui, irmão, o segundo subtópico, arrependimento e capacitação do Espírito. Arrependimento, irmão, é um processo que envolve conhecer que o pecado é errado, não presta, né? Não devemos, né? Então mostrar isso para ele. O pecado é errado. Então confessá-lo a Deus e buscar o seu perdão. Então o arrependimento é essencial para a salvação. Pois se não há arrependimento, não há salvação. Não é verdade? Então primeiro nós temos que procurar tentar fazer o pecador se arrepender dos seus feitos errôneos, né? Pois o primeiro passo para a reconciliação com Deus é isso. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, ela reconhece que Deus é santo e justo, né? E que ela se reconhece que é pecadora e merecedora de punição, na verdade. Eu não mereço Deus, como muitos dizem, né? Ao confessar seus pecados, ela reconhece que Deus é o misericordioso e perdoador. O arrependimento também é essencial para uma vida cristã frutífera, né? Também, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, ela se torna livre, né, para seguir a Jesus Cristo e viver uma vida de santidade. Amém, irmãos? E a capacitação do Espírito Santo não é um termo bíblico que significa o poder de Deus é dado aos cristãos para que eles possam viver uma vida cristã. Então esse poder é necessário para que os cristãos possam vencer o pecado, crescer na fé e cumprir a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, seria mais ou menos isso aí. Eu fiz só um resumão, né, do que aquilo que a gente está passando aqui. Eu só quero fazer a conclusão agora. Então aqui na conclusão aqui, não vamos ler, mas só concluindo a lição, mano, como disse Oswaldo J. Smith, pastor e missionário presbiteriano, né, a missão da igreja é fazer missões, com certeza, obviamente. Ou ainda, como disse Charles Haddon Spurgeon, né, pregador batista inglês, né, todo cristão é um missionário ou é um impostor. Ou é impostor. Todo ele é um missionário ou é impostor, né? Não é verdade? É verdade. Então há muitos crentes que nunca chegarão, né, para evangelizar em outras regiões do país. Mas todos nós podemos fazer missões em nosso bairro, círculo de amizades, trabalho, etc. Fazer missões não é só pregar, é ter um comportamento de verdadeiro cristão onde Deus te colocar. Pense nisto e não deixe de orar pelos missionários de Deus ao redor do mundo. Então, é isso que eu falei no começo, um bom testemunho. O testemunho, irmão, ele fala, irmão, assim, os 50% do nosso evangelismo, do nosso ganhar almas para Cristo é o nosso testemunho, 50%, vamos dizer assim. Então, se nós damos um testemunho, com certeza muitos podem se voltar a Cristo, né, e servir ao Senhor. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. No momento seria isso. Então, até a próxima pré-aula. Que Deus abençoe a todos.